Boa noite, eu sou Clarice Soares Barreto de Itanhaém e vou falar sobre Lígia Fagundes Telles. Escritora romantista e contista, adorava poesia. Exímia contadora de histórias. Quando ela fala, parece estar escrevendo, e quando escreve, ela está conversando. Sua escrita é elegante, sofisticada, complexa e também acessível. Dizem alguns especialistas que ela é a versão feminina de Machado de Assis, a continuidade dele. Ela retrata a complexidade do ser humano de maneira feminina e ímpar. Era feminista bem antes de existir essa palavra. Dizia ser embrulhada tal qual suas personagens e tentava, por meio dos seus contos e romances, desembrulhar a si mesma. Filha de Durval, promotor público, e Maria do Rosário, dona de casa que queria ser pianista antes do casamento. Dona Lígia, a dama da literatura brasileira que ocupava a cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras, nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1918 e não 1923 como acreditávamos. A diminuição de 5 anos na idade não altera em nada a sua competência e dedicação à literatura. É mais um motivo de admiração. Ela faleceu centenária e reconhecida. Por conta da profissão de seu pai, morou em várias cidades do interior paulista e a família contava com boas condições financeiras. No entanto, na adolescência, seu pai perdeu tudo no jogo de azar. Então, seus pais se desquitam e ela passa a viver com a mãe numa pensão. Gostava de estudar e fez as faculdades de Direito e Educação Física na USP, na década de 40, segundo ela, para ganhar dinheiro. Cursos majoritariamente masculinos, foi a primeira mulher a ser homenageada na Faculdade de Direito, servindo de inspiração. Passou em concurso público na Procuradoria do Instituto da Previdência de São Paulo, onde trabalhou até se aposentar. Desde cedo sabia que tinha vocação para a escrita. Era linda e por conta disso, muitas vezes, não era levada a sério. Casou-se com o professor Gofredo da Silva Telles, com quem teve seu único filho, Gofredo Telles Neto. Em 1954, se desquitou. Em 1965, casou-se com o historiador e crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Em 1977, seu filho morreu aos 52 anos e, para curar a depressão, se agarrou à escrita, dizendo que a arte é a negação da morte. Com a arte, você consegue, como um cavaleiro, pular um obstáculo enorme e continuar. Escrever é sofrimento, o pensamento verte sangue, mas ao mesmo tempo é celebração. Ganhou diversos prêmios e dos mais importantes com obras publicadas em vários países. O fato de não darem crédito à mulher e ainda uma linda de morrer, seu livro As Meninas passou pela inspeção da censura, segundo consta, porque foi lido apenas até a página 40. Consideraram muito chato acompanhar o pensamento para lá de confuso de 3 universitárias e um pensionato religioso. Foi o primeiro livro em tempo de ditadura denunciando as torturas e com visão feminina. Considerou esse livro o mais importante de sua escrita porque, para ela, o escritor tem o dever de apontar as chagas de seu país, não resolver ou apurá-las. Ele é um testemunho de seu tempo, e ela foi. Lamenta o fato da educação brasileira ainda estar em frangalhos, o que resultou em mais hospitais e penitenciárias. E também o carnaval deixar de ser popular para ser um negócio bilhardário. Como escritora e sábia de seu tempo, deixou um alerta. Estão em processo de extinção a árvore, o índio e o leitor. Se eu puder passar a alguém nessa minha vida o que eu senti e o que eu recebi, a esperança, a fé, a vontade de realizar o bem através de mim mesma, passando para o outro pela palavra escrita. O escritor pode ser corrompido, mas não corrompe o leitor. O escritor pode ser louco, mas não enlouquece o leitor. Pelo contrário, pode afastar o leitor da loucura. O escritor pode ser triste e solitário, mas vai acompanhar o leitor na sua solidão. Lígia Fagundes Telles. Fragmentos do conto As Formigas, de Lígia Fagundes Telles.
Quando minha prima e eu descemos do táxi era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras, com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas, recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho. É você que estuda medicina? Perguntou, soprando a fumaça na minha direção. Estudo direito, medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas, que pareciam ter sido feitas com o resto de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Vou mostrar o quarto. Fica no sótão, disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. O inquilino antes de vocês também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui. Estava sempre mexendo neles. Minha prima voltou-se. Um caixotinho de ossos? A mulher não respondeu. Concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto, acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. 2 camas, 2 armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelho, puxou o caixotinho pela alça de corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada. Mas que ossos tão miudinhos, são de criança? Ele disse que eram de adultos, de um anão. De um anão? É mesmo, a gente te vê que já estão formados. Mas que maravilha, é raro a beça esqueleto de anão. E tão limpo, olha aí, admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal. Tão perfeito, todos os dentinhos. Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa, pode ficar com ele. O banheiro é aqui ao lado, só vocês é que vão usar. Tem o meu lá embaixo, banho quente extra, telefone também, café das 7 às 9. Deixo a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica. Fechem bem a garrafa, recomendou, coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente, soltou uma baforada final. Não deixem a porta aberta, senão meu gato foge. Arte e ciência, diálogo que amplia o olhar. Ler é muito mais do que possuir um rico cabedal de estratégias e técnicas. Ler é, sobretudo, uma atividade voluntária e prazerosa. E quando ensinamos a ler, devemos levar isso em conta. Em conta de que cada leitor apresenta a inserção do seu eu nos caminhos que conduzem ao bosque da ficção, projetando nele suas percepções particulares. Pois formar leitores autônomos também significa formar leitores capazes de aprender a partir dos textos. Para isso, quem lê deve ser capaz de interrogar-se sobre a sua própria compreensão, estabelecer relações entre o que lê e o que faz parte do seu acervo pessoal, questionar seu conhecimento e modificá-lo, estabelecer generalizações que permitam transferir o que foi aprendido para outros contextos diferentes. Isabel Solé, Estratégias de Leitura. E você, que me ouve, quer saber mais do conto As Formigas? Que maravilhosa oportunidade de buscar,
de sentir, de se aprofundar nessa leitura. Vale a pena. Elaine Pérez. Escravos de Jó jogavam caxanga, tira, põe, deixa ficar, todos ciranda, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. A pequena Virgínia não teve essa possibilidade dessas brincadeiras de roda, dessas brincadeiras em conjunto. E na sua ciranda de pedras, ela vivenciou muitos dissabores. E eu aqui, brincando com essas palavras, brincando com essas letras, cheguei na seguinte conclusão. Ciranda de pedra, Lígia Fagundes Telles. Crises, indiferença, rejeição, angústia, negação, dificuldades, ambição, desassossego, exclusão, problemas, estorvo, dissimulação, rancor, mas por fim, adeus. Virgínia deu adeus a essa ciranda de pedras para vivenciar novas situações, uma nova vida. Quem sabe o que o percurso trará para ela. Cabe ao leitor escolher. Eu fico aqui com as minhas brincadeiras. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Antes do baile verde, Lígia Fagundes Telles. O rancho azul e branco desfilava com seus passistas, vestindo a Luís XV a sua porta-estandarte de peruca prateada em forma de pirâmide, os cachos desabados na testa, a cauda do vestido de cetim arrastando-se enxovalhada pelo asfalto. O negro bumbo fez uma profunda reverência diante das duas mulheres debruçadas na janela e prosseguiu com o seu chapéu de 3 bicos, fazendo rodar a capa encharcada de suor. Ele gostou de você, disse a jovem voltando-se para a mulher que ainda aplaudia. O cumprimento foi em sua direção. Viu que chique? Hoje somos nós que homenageamos em forma de agradecimento. Pelo seu legado, tiramos nossos chapéus e lhe reverenciamos. Com os corações gratos por tantos contos maravilhosos, que a juventude ouça falar e tenha o conhecimento das suas magníficas obras. E para nós que somos aprendizes, tenhamos como exemplo de uma mulher que escreveu excelentes obras literárias. Boa noite, me chamo Patrícia Cruz, estou falando diretamente de Parauapebas, estado do Pará, e irei prestar minha homenagem a Lígia Fagundes Telles. Na vocação para a vida está incluído o amor, inútil disfarçar. Amamos a vida e por ela lutamos dentro e fora de nós mesmos, principalmente fora, que é preciso um peito de ferro para enfrentar essa luta na qual entra não só o fervor, mas uma certa dose de cólera. Fervor e cólera. Não cortaremos os pulsos, ao contrário, costuraremos com linha dupla todas as feridas abertas.
Olá, eu sou Isabel da Rosa e vou citar aqui algumas frases e ideias de Lígia Fagundes Telles. Essa mulher se entregou às letras e principalmente foi uma observadora da vida, porque somente alguém que observa e aprecia a vida pode criar ideias como estas. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza. Você está triste, coelha? Fica contente, amor. Fica contente. Eu queria tanto que as pessoas todas fossem mais contentes. É tão bom ficar contente. A gente vê na rua todo mundo triste. Por que as pessoas estão tristes, hã? Queria tanto sair por aí alegrando as pessoas. Olha, não fique triste. Segura a minha mão e vem comigo. E eu te mostro o jardim da alegria, com Deus lá dentro. Vem. Como quando se tira um vestido velho do baú. Um vestido que não é para usar. É só para olhar, só para ver como ele era. Depois a gente dobra de novo e guarda. Mas não se cogita em jogar fora ou dar. Acho que saudade é isso. É difícil separar a ficção da invenção, a fantasia da memória. Não há uma linha separando o que você viu daquilo que você sonhou. A imaginação ocupa o espaço da tua memória. Não acho maravilhoso envelhecer. Não acho. A gente envelhece porque não tem outro jeito. A gente envelhece na marra. Eu já fui a tantas estações de águas, já bebi de tantas fontes. Onde a fonte da juventude? Onde? Para descobrir, tateantes, o segredo. Quero te dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito ou deixamos de viver em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos que talvez não venham nunca. E assim, fugimos do que é mais vital, mais profundo, mais vivo. A verdade, meu querido, é que a vida, o mundo, dobra-se sempre às nossas decisões. Eu me aproximo das pessoas como um ladrão se aproxima de um cofre. Os dedos limados, aguçados para descobrir, tateantes, o segredo. Quero te dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito ou deixamos de viver em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos que talvez não venham nunca. E assim, fugimos do que é mais vital, mais profundo, mais vivo. A verdade, meu querido, é que a vida, o mundo, dobra-se sempre às nossas decisões. Ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil. Criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre dois pontos pode ser uma linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. Obrigada, Lígia Fagundes Telles, por essa tua escrita maravilhosa. Olá, pessoal. Eu sou Ilma Pereira, escritora e poeta aqui de Belo Horizonte. E hoje eu quero falar para vocês sobre Lígia
Fagundes Telles, essa escritora incrível que nos deixou há pouco tempo. E eu conheci a Lígia há muitos anos, né, na minha adolescência. E como contista, eu gosto muito de ler os grandes contistas. E a Lígia, além de romancista, ela foi uma contista admirável. Por isso, para falar para vocês, eu reli esse livro dela, que é Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos. Todos os contos são ótimos. Eu não posso falar de todos, que senão vai demorar muito. Então eu vou escolher aqui 2 ou 3 para poder falar. Vou começar falando do primeiro, que leva o título, Venha Ver o Pôr do Sol. E ele vai contar de uma vingança de um namorado, né, abandonado, que marca um último encontro com essa ex-namorada. Sabe onde? Num cemitério abandonado. Gente, a maldade humana não tem limite. E a Lígia, ela consegue pegar situações normais, corriqueiras, e transformá-las, assim, em histórias que nos marcam para sempre. Esse, Venha Ver o Pôr do Sol, foi um dos que me marcou. Outro conto aqui que é muito interessante, eu queria falar de todos, mas vai demorar muito. Natal na Barca. Gente, maravilhoso. Recomendo muito. Um personagem que não quer se envolver com os passageiros de uma barca que a pessoa está numa noite de Natal. E de repente ela começa a conversar com uma mulher que perdeu o marido, perdeu o filho e está com o bebezinho nos braços, parecendo que está morto. E essa mulher não perde a fé em Deus. É lindo, lindo, lindo. O outro conto que eu gostaria de falar, por exemplo, é o Biruta. Gente, o Biruta me fez chorar. De novo. Histórias que têm cães e crianças adotadas, abandonadas, mexem demais comigo. Todos os contos desse livro são maravilhosos, gente, todos são situações normais, corriqueiras, que a Lígia dá o seu toque pessoal, dá ali aquele, sabe, aquele olhar forte que ela imprimia, né, em todas as suas escritas. Recomendo muito a leitura. Venha Ver o Pôr do Sol, uma homenagem a Lígia Fagundes Telles, leitura Carlos Antônio. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria, ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava, encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel, ela encarou séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama, só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi lá longe, jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu entre malicioso e ingênuo. Jamais? Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me aparece aqui nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Foi para me dizer isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel, ele tomou-a pelo braço. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza. Sentir esse perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido um lugar, não, um outro lugar. Abrandar a voz. E o que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro
carcomido pela carruagem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos, nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, apontando as crianças na sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Lígia Fagundes Telles. Quão forte esse nome é! Dama da literatura brasileira, escritora, romancista e contista, ela é grande artista. Seus romances nos fazem viajar, e diante das diversas frases podemos flutuar. Podemos ir mais longe que nossos pensamentos possam ir. Viva Lígia, viva! O universo feminino, ela fez questão de salientar. Dentre os seus contos e romances, não poderia deixar de citar Ciranda de Pedra, o romance mais conhecido em primeiro lugar, que até como base de telenovela foi reconhecido, foi aclamado, foi aplaudido. Quão talentosa essa mulher! Em uma manhã de domingo, tudo em silêncio ficou. O mundo já não era mais o mesmo. Alguém nos deixou, nos ensinou, nos mostrou. Na vocação para a vida está incluído o amor, inútil disfarçar. Amamos a vida e lutamos por ela dentro e fora de nós mesmos, principalmente fora, que é preciso um peito de ferro para enfrentar essa luta, na qual entra não só o fervor, mas uma certa dose de cólera, fervor e cólera. Não cortaremos pulso, ao contrário, costuraremos com linhas duplas todas as feridas abertas. Lígia Fagundes Telles, obrigada.